Sejam muito bem-vindos no Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico, começando hoje Marcos 3 e 4. Se você não iniciou, esse é um estudo bíblico dos evangelhos de Jesus. Então a gente está estudando Mateus, Marcos, Lucas e João. Então se você não estudou com a gente Mateus, corre aqui na playlist e começa lá Mateus 1 e vem com a gente até aonde a gente está agora. Vem acompanhando a gente. E olha só que eu ganhei. Mostrei para vocês da minha amiga. Olha a sandalinha. Não é lindo demais? Vai acompanhar a gente nos nossos estudos bíblicos. Lembrando que temos também agora não somente em e-book, mas também temos o livro 21 dias com Jesus. Está aqui no link da descrição para você adquirir os seus 21 dias, um livro que você vai conviver com Jesus durante 21 dias e ainda tem como escrever no livro seus pedidos, entregar para ele seus problemas, todas essas coisas. Então, 21 dias com Jesus também já é livro, não é só um e-book. E tem aqui no canal também para você ler junto comigo os 21 dias gratuitamente. Tem uma playlist 21 dias com Jesus, tá bom? Chegou agora, deixa o seu like, compartilha, seja membro do canal, tem um botãozinho aqui, seja membro. E por apenas R$ 2,99 você pode ajudar esse canal a continuar existindo. Então, gratidão pela tua presença, pela tua vida, por você existir. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem um programa Desperte hoje às 8 horas da manhã. Na terça temos sempre algum podcast, alguma entrevista, algum conteúdo. Todos os dias tem um vídeo curto de cortes desses podcasts ou de alguma live, tá? Quinta-feira a gente tem esse estudo bíblico e sempre eu coloco alguma novidade. Então fica atento, ativa as notificações para você receber também as nossas novidades aqui do canal, tá bom? Então vamos juntos agora fazer a nossa oração antes da gente começar com os nossos estudos bíblicos, tá? Eu já vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, juntos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo da tua palavra todos os dias um pouco mais, Senhor, que possamos ter a nossa mente aberta e o nosso coração para entendimento e aplicabilidade de todos esses teus ensinamentos em nossa vida, em nosso dia a dia, nos nossos negócios, nos nossos projetos. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que tu visite a casa de cada um desses irmãos que estão aqui acompanhando esses estudos. Visite, cure qualquer doença, liberte de qualquer aprisionamento, seja físico, emocional, mental ou espiritual. Que a tua presença seja real nestes lares cada dia mais. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento para que possamos cumprir a nossa missão aqui na terra. Que a tua luz e o teu amor prevaleça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Vamos lá então para Marcos 3. Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo, porque não podia, segundo a lei judaica, né, da Torá, e muitos ainda cumprem essa lei, não pode trabalhar no sábado nem fazer qualquer esforço, tá? Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal?
salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio. Olhando com raiva para os que estavam à volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele estendeu e a mão restaurada. E a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Ou seja, independente do dia da semana, você vai deixar de fazer o bem, você vai deixar de salvar alguém, de fazer uma coisa boa. Então, o que é mais importante, o sábado ou salvar a vida de uma pessoa? Então, independente disso, ele foi lá e fez o que precisava ser feito. Mais um motivo aí para a gente refletir sobre essas coisas também. O que a gente tem que fazer? O que precisa ser feito, né? Ajudar as pessoas, fazer a nossa parte, ou a gente está mais preocupado com os dogmas religiosos daquilo que a gente acredita? Uma multidão segue Jesus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. E uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Contudo, ele os advertia severamente de que não o fizessem conhecido. Por quê? Porque não estava no momento ainda dele se tornar conhecido. Porque quanto antes ele se tornasse conhecido, matariam ele. Então, cheio de pelo de cachorro, meu Jesus. Então, ele pedia para que não falassem, não revelassem ainda, porque não estava no momento. Aí, isso daí também traz para a nossa vida o quê? A gente se poupar um pouco mais, sabe? Se poupar em falar das coisas ruins que acontecem na nossa vida e se poupar também de falar das coisas boas. Porque tudo isso pode atrapalhar o cumprimento de um propósito. Então, é falar menos e fazer mais. Isso serve para mim também, viu, gente? A escolha dos 12 apóstolos. Jesus subia em um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar, exercessem autoridade para expulsar demônios. Estes 12 são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem chamou de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e o Zelote. Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes. Jesus e Beelzebú. Então Jesus entrou em uma casa e a multidão reuniu-se novamente, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviam falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebú. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se a casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Em verdade lhes digo,
que serão perdoados todos os pecados dos homens e as blasfêmias que venham a proferir. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus disse isso porque afirmavam: ele está possuído por um espírito imundo. Porque o que falavam? Que Jesus só conseguia exercer essa autoridade de expulsar demônios porque ele era o próprio demônio. Olha que absurdo. Que ele estava a serviço do próprio demônio. E aí ele explicou que é impossível um demônio expulsar o outro demônio. Um reino não pode se levantar contra o próprio reino. Por exemplo, não tem como o dono da própria empresa dele se levantar contra a própria empresa dele, porque se ele fizer isso, a empresa deixa de existir, entende? Se você se levanta contra alguém da sua família, a sua família está prestes a deixar de existir. Pensa nessa chave, nesse código que está sendo liberado aqui. Eu falei para vocês, a Bíblia é cheia de código. Por isso que a gente nunca pode estar contra ninguém da nossa casa. Porque quando a gente faz isso, a ruína da casa, e quando eu digo da nossa família, é família daqueles que moram na tua casa, mãe, o teu marido, teus filhos, pai, mãe, entendeu? Porque isso é algo que já dita o final. Você não pode se levantar contra seu irmão, você não pode se levantar contra quem está do mesmo lado que você. É isso. Tá bom? Porque senão você deixa de existir junto. A mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor. E eles lhes disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. O que ele está querendo dizer? Ele está desconsiderando a família dele? Não é isso. Ele está mostrando que os laços de sangue são importantes, mas os que estão além, que são os nossos irmãos de almas, estes também são os nossos irmãos, são nossa família também. A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco, sentou-se nele. Era como se servisse de palco para ele, sabe? Assim, para ele ficar um pouco mais acima e as pessoas ouvirem melhor. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente. O semeador saiu para semear. Aconteceu que, quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e a sufocaram. E a outra, e de forma que ela também não deu fruto. Outra ainda caiu numa boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produzia 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram uma pergunta acerca das parábolas, e ele disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora é dito por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Olha o que é a semente. A semente é a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra delas. Outras
são como a semente que caiu em terreno pedregoso, onde ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma confusão, alguma tribulação na vida ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas aqui da terra, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. As que foram semeadas em terra boa, o que é terra boa? É você ser bom. São aquelas que ouvem a palavra e a aceitam. Desculpa, gente, o Lucas chegou aqui. Então, vamos lá. Que ouvem a palavra e a aceitam e que produzem uma colheita 30, 60 e 100 por um. O que isso quer dizer, gente? Ele explicou tudo. Ele explicou tudo. A terra boa é o nosso coração, é quem nós somos. Se nós aceitamos essas palavras que ele nos ensina, esses ensinamentos dele. Tem muita gente que, se é perseguido por isso, já logo desiste, sabe? Por quê? Porque quer ser aceito pelas pessoas, pelos homens, e não pela eternidade, por Deus, por Jesus, pela fonte. Quer ser aceito aqui na terra, como se essa fosse ser a verdadeira vida, que é a aprovação dos homens. Anota isso que eu vou te dizer agora. Não dê ouvidos para quem não te dá destino. O teu destino está na mão de Deus, não está nas mãos dos homens. Bota isso na tua cabeça. De novo, eu vou repetir. E escreve aí nos comentários se fez sentido para você. Não dê ouvidos para quem não te dá destino. A lâmpada. Ele também lhes disse: ninguém traz uma lâmpada para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama. Acaso não a coloca em um lugar apropriado? Portanto, não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. A medida com que medirem será usada como medida para vocês, e mais ainda será acrescentado a vocês. Pois aos que têm, mais lhes será dado, e aos que não têm, até o que têm, lhes será tirado. Quem ouve isso já cai no vitimismo e fala: nossa, meu Deus, isso é coisa de Deus? Isso é coisa de uma pessoa boa? Pois é. Olha aqui, ó, quando ele fala: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você é luz, você não veio para a terra para ficar na escuridão, você veio para iluminar por onde você passa. Então começa a pôr em prática ontem os teus conhecimentos, o teu amor, a tua bondade, a tua benignidade. Você veio para iluminar. Quanto mais você fizer isso, mais vai ser dado a você. Mas quanto menos você fizer, o pouco que você tem também vai ser tirado. Então, para de ficar guardando carta na manga, como o mundo ensina aí fora. Não, eu não vou entregar o meu melhor, porque eu tenho que deixar as pessoas com necessidade de querer mais. Você não sabe se você terá o dia de amanhã. Então, acorda. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica
Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Logo, o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Olha isso. O reino de Deus, ele está explicando como que funciona o reino, da onde nós viemos. É semelhante a um homem que lança semente à boa terra. Nós somos essa semente. Nós estamos frutificando. Em que nível você está? Porque você já foi semeado aqui na terra. Você está na fase da planta, da espiga, que já está dando o fruto. O que vai acontecer quando você começar a dar o fruto? Vai vir o próprio Deus, a própria fonte de tudo que é, e vai fazer a colheita acontecer na tua vida. Você começa a ser alimento na vida de outras pessoas, entende? Você começa a ser um milagre na vida de alguém. A luz na vida de alguém, é isso. A parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse: aqui compararemos o reino de Deus. Que parábola usaremos para descrevê-lo? Este se assemelha ao grão de mostarda, que é a menor semente que semeia. Cadê a minha? A minha estava por aqui, não sei onde está agora. Não tinha minha sementinha aqui, não sei onde está. Pois eu acho, mostro para vocês. Outra e meia ela some. É um frasquinho cheio de grão de mostarda. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores hortaliças com ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam entender. Nada lhes dizia sem usar uma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, olha só, o reino de Deus se assemelha a um grão de mostarda, que é menor, a menor semente, mas que quando ela é plantada, onde ela é plantada? Em nós. Quando você começa a frutificar a semente da fonte que está plantada em você, presta atenção, o reino dos céus se manifesta através de você. A tua vida muda completamente quando você permite que essa semente da consciência crística frutifique dentro de você. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Jesus estava na popa do barco dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamavam: Mestre, não te importas que morremos? Ele se levantou. Fiquei imaginando ele assim, ó. Levantou-se, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fala sério, esse carinha faz uns negócios que, meu Deus. De novo, você que está em casa, você já passou por algum momento na tua vida que tu se apavorou? Que tu falou: puta, agora eu vou morrer, não vai ter jeito, eu não vou sobreviver. Seja um diagnóstico de uma doença, talvez você esteja passando por isso hoje.
talvez seja uma quebra financeira, um luto, qualquer coisa que você esteja vivendo ou viveu e pensou: "Não tem mais jeito". Eu já vi isso, e eu creio que algumas pessoas que vão estar nessa live também viveram ou viverão. Por que que Jesus não se apavora? O que que ele perguntou: "Vocês não têm fé?" Aquele que tem fé não tem medo, confia. Mesmo sentindo medo, a fé é maior. Sabe por quê? Põe uma coisa na tua cabeça, você que tem medo de morrer, principalmente. Até que a promessa que foi feita na tua vida antes de tu entrar no ventre da tua mãe se cumpra, você não vai morrer. Nada vai te acontecer. Até que a palavra que foi liberada sobre a tua vida ocorra. Até que todo o plano se cumpra. Confia nele, entrega os teus caminhos para ele, e no mais ele fará. Eu só tô aqui falando contigo, porque eu acreditei nele, só por isso. Então fecha agora os teus olhos que eu vou orar sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por cada vida, por cada irmão e irmã que estão aqui, Senhor, que tu possa visitá-los agora, que eles possam sentir a tua brisa, o teu amor, o teu abraço neles agora. Fortaleça cada um que está aqui em nome de Jesus Cristo, para que possa cumprir o teu chamado, que possa cumprir a tua missão, Jesus. Segura na mão deles, assim como tu segura na minha todos os dias. Proteja eles, guarde eles, dirija. E se neste momento alguém aqui quiser entregar completamente, nunca fez isso, nunca declarou que entregava os seus caminhos publicamente a Jesus, faça isso agora aqui na live. Escreva: Jesus, eu entrego toda a minha vida a ti, como meu único e suficiente Salvador. Sim, ele é o nosso Salvador, porque ele nos salva de todo o mal que a gente nem enxerga no nosso dia a dia. Ele coloca os guardiões, os anjos, para nos proteger em todos os caminhos. Ele nos apoia com as mãos para que a gente não tropece em nenhuma pedra, porque você vai pisar o leão e a cobra, porque elas vão aparecer. Mas porque você o ama e declara isso, você vai prevalecer, porque maior do que está no mundo, que se levanta contra nós, é o que está dentro de nós. Sinta esse amor, sinta essa bênção caindo sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma Páscoa grandiosa, maravilhosa, que esteja junto com Ele e que você também ressuscite todas as áreas da tua vida que estavam mortas agora. Em nome de Jesus, eu te amo, agradeço pela tua vida, pela tua existência. Fica com Deus, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta. Eu amo quando vocês comentam. Um beijo no coração de vocês. Gratidão por tudo e namastê.